Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um teminha bem importante, um dos mais interessantes talvez aqui do canal, para o empreendedor, que é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Segue a gente no canal, dê seu like, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal e vamos lá! Então, vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o básico de uma operação financeira de uma empresa. Então, assim, o que seria o fluxo de caixa? Basicamente, é todo recebimento confrontando com todo pagamento diariamente. Isso é muito importante porque a partir desse movimento que a gente faz diário do fluxo de caixa, as empresas conseguem saber o seu lucro ou prejuízo do dia e no final do mês ter o resultado final do seu saldo financeiro, dinheiro mesmo, tudo que aconteceu com o dinheiro, o fluxo de dinheiro naquele determinado mês. O fluxo de caixa é uma principal ferramenta para as empresas se adequarem a uma estrutura financeira administrativa. Sem o fluxo de caixa, nenhuma empresa consegue se basear na estrutura financeira e consegue andar com as próprias pernas sem capital de terceiros. É muito comum as empresas pequenas, às vezes, não se interessarem em fazer o fluxo de caixa organizado e acabarem sempre dependendo de capital de terceiros, de empréstimos, de bancos, ou mesmo sempre pagando juros, antecipando maquininha de cartão. Isso é muito comum. E é um dos erros gravíssimos de toda pequena, média e até da grande empresa, porque as grandes empresas também erram ao fazer o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão, ela faz parte da administração da empresa, seja ela qual for, o tamanho que for. Pequena até a grande, todas elas, todas têm que ter um bom fluxo de caixa. A importância do fluxo de caixa é tão grande que sem ela você pode quebrar, entendeu? Então, assim, cada empresa tem a sua particularidade e a sua forma de fazer seu fluxo de caixa. Mas, basicamente, é tudo que entra diariamente em dinheiro, recebimento e tudo que sai. E é muito comum as empresas confundirem o recebimento com a venda. Um exemplo, vendi 50 mil no mês. Então eu vou receber 50 mil no mês. Esse é o meu caixa. Eu tenho 50 mil, vou pagar 30. Não. Gente, fluxo de caixa é o que recebe. Então não pode se confundir a venda como um recebimento. Ela é um recebimento futuro, ela vai se tornar um recebimento, com certeza. Porque muitas vezes nem tudo que você vende você recebe no seu prazo e muitas vezes também atrasa ou as pessoas não pagam. Principalmente no pequeno comércio, né? Então, o fluxo de caixa é o que recebe, é o que entra de dinheiro naquele dia, o que você tem que pagar. Então, é importante esse entendimento, porque senão as empresas entram numa onda que muitas vezes não conseguem sair. Existe também formas eficazes de fazer fluxo de caixa. Quais são elas? Via sistema que vocês usam, planilhas, aplicativos no celular. Hoje tem várias maneiras de fazer. Basicamente, até na papelaria você compra um relatório, tipo um caderno de fluxo de caixa, que você consegue anotar até na mão mesmo as operações do dia. Isso é muito importante. Se você não fizer essas operações, você vai acabar não sabendo o que está acontecendo com o seu capital, porque a ideia do fluxo de caixa é usar o seu capital próprio, não precisar de capital de terceiros. Então, quando a gente fala disso, a gente tem o caixa previsto, o caixa diário, o caixa anual. Então, a gente tem que começar uma empresa já pensando como vamos fazer o fluxo de caixa. Aí vamos me perguntar, qual o melhor tipo de caixa para me fazer para minha empresa? Bom, existem várias empresas, né? Vários tipos. A gente já entende que é recebimento e pagamento, basicamente isso. Mas tem as contas bancárias que tem que ser olhadas, pagamentos que tem que ser descritos. Isso tudo tem que ser pensado com o fluxo de caixa. O que eu recomendo? Sempre procure um consultor de confiança, né? Até porque vai entender a sua parte financeira e que entenda realmente o que está fazendo com o fluxo de caixa da empresa. Se interaja, né, com o seu problema, se você não conseguir fazer, se interaja com um consultor de confiança, porque acontece muitos erros financeiros, tanto administrativos, tanto do próprio empresário, tanto dos funcionários, por não entender como funciona realmente um fluxo de caixa. Então, assim, e ainda dá para fazer o caixa com previsto. Você pode prever o caixa em 3 meses. E tem gente que consegue fazer isso para um ano. Claro, depende muito do fluxo da empresa, porque o caixa é meio que informação diária. Mas a maioria consegue fazer no mínimo com antecipação de 3 meses, porque você já sabe
o que você vai pagar de fornecedor, o que você já tem que comprar de estoque, o que você vai ter que pagar, você vai conseguir prever o que você vai ter que receber. Então assim, eu tenho que receber, sei lá, comprei um material em R$ 5.000 em 3 vezes, você vai pagar em 3 vezes. Então você vai ter que ter um fluxo de caixa que cubra essa situação para não precisar pagar o fluxo terceiro. Quem é que vai pagar o fluxo de caixa? O seu cliente. E no final do mês você vai saber quanto que deu de lucro. Então assim, procure as melhores informações, não deixe para fazer o fluxo de caixa já no meio de um processo. Quando começa uma empresa, já começa certinha, bonitinha, com o fluxo de caixa manual, aprendendo até porque você tem que saber quanto você tem de dinheiro, quanto você pode gastar. E sem essas operações, sem uma boa gestão, sem um bom controle, não conseguem. Então, procurem sempre informações fidedignas. A internet está aí para explicar o que é o fluxo de caixa. Realmente, às vezes, não consegue adequar todas as informações, mas é muito interessante vocês pesquisarem. E qualquer coisa, estamos aí sempre para orientar, pesquisar o que vocês quiserem de informações. Os empreendedores têm que procurar saber o básico do básico, que é o fluxo de caixa.